Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Bartley, seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida e você está no programa Bom Dia Jesus. Deus quer falar com você, meu irmão. Então eu oro para que essa palavra fale ao seu coração. Eu quero ler com você um texto, somente um versículo, no verso de número 15, que diz assim, de Atos capítulo 9. Atos 9:15, o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus amados, estava lendo essa palavra ontem e pensa como Deus falou comigo. Deus tem os seus vasos escolhidos. Escute isso com atenção. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é bem provável, meu irmão, que você seja um desses instrumentos escolhidos por Deus. Se essa palavra ela queima em seu coração, eu quero lhe dizer isso. Deus ele tem um plano maravilhoso, extraordinário na sua vida, que talvez você nem saiba. Nunca nem pensou que isso fosse possível. Nunca nem sequer imaginou que um Deus tão grande, o Criador do universo, se importasse exatamente com você, exclusivamente com você. Sabe qual é a maravilha de servir a um Deus tão grande? Porque Ele é dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todo o universo, mas Ele se importa com você. Eu não sei o seu nome. Eu não sei onde você mora. Eu não sei o seu passado. Nem muito menos sei o que você está passando hoje, mas eu posso lhe ajudar a enxergar um futuro. Esse futuro que eu quero lhe ajudar a enxergar é um futuro com Deus. Em Atos capítulo número 9, é a história de conversão de um homem chamado Saulo. Saulo ele é escolhido por Deus para fazer a maior obra missionária da história da igreja. A maior obra missionária da história da igreja. A igreja é fundada em Atos capítulo número 2, com a descida do Espírito Santo. E a maior obra missionária feita pela igreja foi através das cartas e do trabalho que o apóstolo Paulo fez. Um homem que até então era perseguidor. Um homem que até então era aquele que assolava a igreja. Saulo aparece no cenário bíblico presenciando o apedrejamento de Estevão. E Lucas, ao escrever Atos, ele diz que Saulo consentia. Ele apoiava, ele estava lá vendo o apedrejamento de Estevão e concordava com aquilo. Aquele consentimento, a Bíblia não diz, mas diz que ele consentia. As roupas de Estevão que foram arrancadas dele para que ele fosse apedrejado, foram lançadas na mão de Saulo. E ele segurava as vestes daquele inocente que foi apedrejado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. E ele concordava. E não somente concordava, como ele também queria fazer parte daquilo. Ele queria ser um daqueles que apedrejavam, mas não somente apedrejar, prender e assolar a igreja. Existem vários termos na Bíblia e vários versículos que mostram quem era Saulo. Saulo assolava a igreja. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo prendia os irmãos que criam no caminho, em Cristo Jesus. Ele pediu cartas aos principais sacerdotes e autorizações para que ele pudesse ir de cidade em cidade para perseguir o povo de Deus. Acontece que Saulo estava intimamente convicto de que estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Ele era zeloso quanto à sua perseguição. Ele achava que toda aquela maldade que ele estava praticando contra a igreja era a vontade de Deus. Só que em um determinado momento da vida dele, ele se encontra com um Deus verdadeiro que é Cristo Jesus. E a partir desse momento ele descobre que ele não estava vivendo a vida que Deus havia preparado para ele. Todos nós que estamos aqui tivemos esse ponto de virada na vida. Tivemos esse ponto de transformação na vida. O ponto qual a gente descobriu que a gente não estava vivendo a vida que Deus planejou para a gente. Que tudo que a gente estava buscando antes, que tudo que a gente estava trabalhando antes e acordando e se esforçando para viver aquilo, na realidade,
estava desagradando a Deus. Na realidade, era completamente contrário ao que Deus estava planejando. Imagine você acordar um belo dia e descobrir que durante toda a sua vida você estava num caminho errado. Que durante toda a sua vida você estava longe. Que durante toda a sua vida você estava perdido. Que durante toda a sua vida você estava cego. Isso aconteceu com Saulo. Isso aconteceu comigo. E se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, isso já aconteceu com você. Mas eu quero vir e refletir com vocês somente nesse verso de número 15, quando diz o seguinte: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, ou um instrumento escolhido. A palavra escolhido aqui, no original grego, na concordância do léxico de Strong, é eklogé. Eklogé. O que é que significa, pastor Gabriel? Escolhido antes da fundação do mundo. Se você tiver acesso ao léxico de Strong, ou depois ficar interessado em buscar mais conhecimento da palavra de Deus, essa palavra significa, num sentido de o ato livre de Deus escolher abençoar alguém antes da fundação do mundo. No léxico de Strong ele colocou, abre aspas, o ato de livre arbítrio de Deus, pela qual, antes da fundação do mundo, decretou suas bênçãos sobre certas pessoas. Decreto feito através da escolha pela qual decidiu abençoar certas pessoas em Cristo apenas pela graça. Olha que coisa linda. A palavra escolhido significa isso aqui. Eu decidi abençoar. Imagina Deus olhando e dizendo, eu decidi abençoá-lo. Eu decidi escolhê-lo. Antes da fundação do mundo, Saulo já era um escolhido. Antes da fundação do mundo vir existir, eu já tinha preparado cartas para que ele distribuísse. Antes da fundação do mundo, eu já havia escolhido ele para que ele pregasse o evangelho, para que ele fosse diante de reis, para que ele fosse diante de príncipes, para que ele me representasse às nações. Deus já sabia o que ele queria fazer com Saulo. E sobre mim, pastor Gabriel, Deus já sabe exatamente o que ele quer fazer na sua vida. Deus já sabe exatamente o que ele quer fazer em você. Está na hora de você deixar de ser uma árvore brava por aí, uma figueira brava por aí, e ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E pertencer a um jardim fechado, cujas águas nunca faltam. É como um manancial. Pastor Gabriel, não estou entendendo. Está na hora da gente deixar Deus trabalhar na nossa vida. E entender que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para viver uma história que Ele projetou, para viver uma história que Ele planejou. Antes da fundação do mundo, as bênçãos do Senhor já estavam preparadas para nós. A respeito disso, o próprio Paulo escreveu em Efésios, quando ele fala no capítulo 1, no verso número 3, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz também, em palavras de Paulo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você pensar em alguma coisa, Deus já tinha pensado em você. Você não foi ideia de seus pais. Você não foi ideia dos seus avós. Meu irmão, você precisou de 2 pais para nascer. 4 avós. 8 bisavós. E aí só vai duplicando. Para que você existisse. Não foi coincidência. Foi um Deus que tem os seus escolhidos na terra. Pega essa palavra e guarda no seu coração, meu irmão.